Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rafael Groma, eu sou diretor científico da Compós e vocês estão no último Esquenta Compós, o evento da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, que está organizando um aquecimento para o encontro anual da Compós, que começa na semana que vem, já na segunda-feira. E hoje temos aqui um evento do GT de Epistemologia da Comunicação, que se chama Qual a Contribuição da Comunicação para Outras Áreas do Saber, organizada pelo GT de Epistemologia da Comunicação. E chamo para o palco para apresentar os convidados de hoje o professor Luiz Mauro Sammartino, da Faculdade de Casper Libero, amigo de anos. Agradeço demais a presença e parabenizo também os convidados de hoje, a professora Lucrécia, a professora Vera e o professor Braga. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos, todas e todes que estão acompanhando aqui a gente nesse último Esquenta Compós. É com uma alegria muito grande que nós trazemos aqui 3 dos maiores pesquisadores de comunicação do Brasil para esse último Esquenta Compós e 3 pessoas que têm uma trajetória no GT, Epistemologia da Comunicação, que foi decisiva e vem sendo decisiva em várias edições para as dinâmicas do GT. Então, a proposta hoje é uma conversa entre a professora Vera França, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Lucrécia Ferrara, da PUC de São Paulo, e o professor José Luiz Braga, da Universidade Federal de Goiás, em torno de um tema que se resume numa pesquisa. Qual é a contribuição da comunicação para outras áreas do saber? A área da comunicação, com alguma frequência, é destacada pela relação com as mais variadas disciplinas e campos do saber. O desenvolvimento da nossa área, de fato, mostra a apropriação de ideias, teorias, conceitos vindos de outros campos, sobretudo das ciências sociais e dos estudos de linguagem. Mas o que é que nós temos a contribuir com outras áreas? O que nós oferecemos? O que outras áreas teriam a ganhar num diálogo interdisciplinar conosco? Que conceitos a nossa área já tem maturidade para oferecer no debate com outras disciplinas? A ideia é perguntar se existe de fato um diálogo com outras áreas e outras disciplinas, ou se nós temos apenas uma apropriação ou uma importação, melhor dizendo, de conceitos. Então, para isso é que nós temos a alegria de ter conosco aqui nessa noite 3 dos principais nomes que se dedicam a pensar a comunicação. Então, acho que é isso. Estamos aqui para ouvi-las e ouvi-lo, mais do que eu e o Eduardo. Então, já passo a palavra imediatamente à professora Vera França, fazendo aqui um agradecimento enorme à Vera, a Lucrécia e Braga, por abrirem espaço nas suas agendas sempre tão cheias para estar aqui conosco. Agradecer à Compós pelo espaço que abre aqui também para esse tipo de evento. As colegas e colegas, todos do GT Epistemologia da Comunicação, nós temos um divertidíssimo grupo no WhatsApp. Divertidíssimo e epistemologia não são palavras que aparecem juntas todo dia, mas a gente consegue no grupo fazer isso. Então, agradecer a todo mundo que tornou possível a noite de hoje. E com esse agradecimento, eu já passo imediatamente a palavra à professora Vera. A professora Lucrécia está chegando aí, deve estar estacionando aqui no nosso StreamYard, já está chegando. Professora Vera, muito obrigado. Estamos aqui para ouvir e aprender. Boa noite a todas, todos, todes. Eu que agradeço, Luiz Mauro, agradeço inicialmente a gentileza do seu convite, você e Eduardo. Vocês, não só me senti honrada, mas a delicadeza com que nós conversamos e o convite foi feito. Eu fiquei muito sensibilizada. E é uma alegria também a possibilidade desse encontro, né, com os colegas José Luiz Braga e a Lucrécia. Também quero fazer meus cumprimentos ao Compós, e particularmente ao Rafael, por essa iniciativa, né, pela criação desse espaço, que tem sido muito estimulante. Bom, eu já vou começar dando o resumo da ópera. A questão que nos foi proposta é um desafio, é uma questão muito difícil, e eu acho que eu não dou conta de responder. Porque, como o Luiz começou a dizer, a questão inversa, né, o quanto a comunicação é devedora de outras áreas do saber, é muito familiar para a gente. Nossa origem interdisciplinar é amplamente conhecida, e embora saibamos que várias disciplinas
contribuíram para a origem dos estudos comunicacionais, é interessante, como o Luiz falou, né, destacar que a vértice que constitui nossa espinha dorsal é constituída por duas grandes matrizes teóricas, uma matriz sociológica e uma matriz linguística. Né? As pesquisas iniciais nos Estados Unidos, em 1940, aquilo que são chamadas, né, as primeiras teorias da comunicação, com Paul Lazarsfeld e outros, foram desenvolvidas no terreno da sociologia e da psicologia social, principalmente. Posteriormente, na Europa, e sobretudo na França e Itália, uma tradição se constituiu a partir da linguística, da teoria literária, com as contribuições, né, de Sueco, Roland Barthes e outros. Né? Mas é importante lembrar que esse trânsito aí, esse diálogo com outras disciplinas, não é uma questão apenas da nossa origem, né? Ou do momento fundador da comunicação. Ainda hoje, nosso diálogo com teorias e autores de outros campos permanece, né? Bem como esse trabalho de apropriação. Numa pesquisa que nós desenvolvemos aqui, há 2, 3 anos, eu acho, no nosso grupo de pesquisa aqui na UFMG, no GRIS, sobre as teorias da comunicação, né, que são os autores, melhor dizendo, que são usados pela nossa área, nós fizemos um levantamento de autores, né, os mais citados nos trabalhos da Compós, nos vários GTs ao longo de um período, e o que nós encontramos, né, os autores mais citados são Foucault, Bourdieu, Habermas, Deleuze, Latour. Então, quer dizer, nós continuamos nessa dinâmica aí, né, com os vizinhos. Né? Nós sabemos, tentando entrar na questão de hoje, nós sabemos que as várias disciplinas do campo das ciências sociais e humanidades se ocupam e vêm sendo impactadas pelos fenômenos comunicacionais, pela centralidade das práticas comunicativas na sociedade contemporânea. Mas a pergunta de hoje não é esta, o quanto elas se ocupam do objeto empírico comunicação, e sim o quanto nossos estudos ajudam a alimentá-las. Né? Um livro conhecido do Martino, de 2007, eu acho que ele falava teorias da comunicação, muitas ou poucas, ele já dizia, e abro aspas, o Luiz Martino, de Brasília, né? O campo da comunicação sofreu e continua sofrendo de um déficit no comércio intelectual com as disciplinas associadas. O campo importa muito mais que exporta. Mas como avaliar o que exportamos? Né? Como é que a gente dava conta desse desafio que nos foi colocado? Uma abordagem quantitativa de nossa influência em outras disciplinas poderia ser medida por um levantamento de citações de autores da comunicação em algumas revistas especializadas, né, de outras áreas. Né? Mas eu não cheguei a fazer isso. Né? Também nós poderíamos tentar rastrear a presença e a participação de pesquisadores de outros campos em eventos comunicacionais. Pesquisadores da comunicação participam de vários eventos, da UNPOCs, de eventos da Letras, mas não me parece que seja significativo o inverso, né? Ou mesmo que isso seja buscado pelo nosso campo. Uma investigação mais qualitativa seria perceber o uso e apropriação de conceitos em estudos desenvolvidos pelas demais disciplinas, né, das ciências sociais e humanidades. Mas essa tarefa complexa que nos foi, né, dada, né, implica conhecer bem, penetrar essas disciplinas, ter uma familiaridade para ver de que maneira esse diálogo está estabelecido, né, que ultrapassa minha competência. Mas aí, além dessa dificuldade, que é essa intimidade com outras teorias, a gente se depara com uma outra dificuldade. Quais são exatamente nossos conceitos? E até antes disso, qual é a nossa especificidade, se é que temos alguma? Então, eu começo a minha reflexão aqui em torno dessa questão, né, a nossa especificidade, né, para, num segundo momento, tentar apontar não exatamente nossa contribuição, mas por onde poderíamos contribuir com o desenvolvimento de outros campos científicos. A especificidade da comunicação, formulada sobretudo em torno do objeto da comunicação,
Animou os debates da nossa área nos anos 1990, início dos 2000, e o que foi lembrado, inclusive, pelo Eduardo aqui na nossa conversa inicial nos bastidores. Foi o período de grande expansão da pós-graduação em comunicação, foi com o surgimento de vários cursos, e também, como ele lembrou, né, o período do Wilson Gomes, né, como representante da área na CAPES, né, só os mais antigos que lembram, mas o Wilson fez história na CAPES. Nos anos posteriores, parece que essa questão se acalmou, e a pergunta sobre nosso objeto ou nossa especificidade saiu da pauta. Não por termos conseguido respondê-la ou alcançado algum consenso, mas antes pela convivência silenciosa de diferentes concepções. Essa convivência tem seu lado positivo ou produtivo, que é a riqueza e diversidade de perspectivas que animam nossos estudos. A área é extremamente acolhedora. Abordagens e formas de tratamento do objeto comunicação são muito variadas. Mas esse acúmulo de perspectivas diferentes também atua contra nós, contra a consolidação de nossos fundamentos, constituindo a conhecida fragmentação do nosso campo de estudo. Eu poderia citar outros autores, mas eu vou direto aqui numa citação do Muniz Sodré, no livro A Ciência do Comum, em que ele fala que a comunicação existe mais como fenômeno do que como conceito. Abro aspas, Muniz falando, a esfera acadêmica acabou perdendo os limites entre o fenômeno e a sua conceituação. Fecho aspas. E ele destaca a falta de integração e de reflexão crítica dos trabalhos de nosso campo. Num outro trabalho recente, Matos e Salgado, o trabalho que eles apresentaram no GT de Epistemologia em 2020, eles ressaltam a falta de consenso sobre a palavra e o objeto comunicação, destacando a diversidade semântica e de apreensão da comunicação ainda em nossos dias. E aí eles citam vários exemplos, um deles é bem curioso, é uma pesquisa, um trabalho apresentado por dois autores, Gunther e Domaidi, não sei, um trabalho feito em 2017. Eles fizeram um levantamento de palavras-chave e principais tópicos em cerca de 40 revistas internacionais mais bem conceituadas. As principais revistas de comunicação, dizem os autores, não mencionam o termo comunicação. Refletindo sobre essa questão, o quão diversos são os objetos e temas de interesse da comunicação, ocorreu-me um pequeno exercício de investigação no âmbito da própria Compós, olhando para dois espaços em que a área, de alguma maneira, estaria dizendo de si mesma, que é a proposição de GTs e esse próprio evento Esquenta. Os programas de pós-graduação em comunicação constituem, sem dúvida, o reservatório da produção de conhecimento na área. E os GTs da Compós constituem o espaço que acolhe os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos PPGs. Nesse ano, teremos a reclivagem, e a Compós irá aprovar os 24 GTs que irão funcionar nos próximos anos. Candidatando-se a essas áreas, foram apresentadas 27 propostas. Na medida em que espelham temáticas que estão sendo tratadas nas pesquisas, pareceu-me que essas propostas poderiam ser tomadas como uma vitrine do trabalho na área. Buscando sintetizar o que elas apontavam, e conforme o seu conteúdo, eu agrupei 25 dessas propostas em 3 grandes blocos. Eu deixei de fora o GT Epistemologia da Comunicação e Pesquisa Industrial, que me pareceram ter uma natureza diferente. E aí, das 25 outras propostas, eu agrupei em 3 blocos. Natureza do processo comunicativo, práticas e meios de comunicação, interfaces da comunicação. Eu não vou apresentar aqui as propostas por uma economia de tempo, mas assim, esse primeiro grupo, natureza do processo comunicativo, inclui GTs e propostas como comunicação, experiência estética, práticas interativas, linguagem, produção de sentido, recepção, circulação, usos da comunicação. O segundo grupo, meios e práticas, então esse primeiro aqui agrupou
quantos? Acho que 7 propostas. O segundo grupo, né, esse de meios e formatos, agrupa 8 propostas e é um leque bem extenso que vai de fotografia, cinema, até estudos radiofônicos, comunicação organizacional. E o terceiro grupo se refere às interfaces. São as propostas da comunicação e né, com 10 propostas. Desde os já conhecidos comunicação e política, comunicação e sociedade, comunicação e cultura, até novas propostas, incluindo comunicação, raça, interseccionalidade, infância e juventude, entre outros. Então, esse GT, esse conjunto de propostas aí que eu agrupei na categoria interfaces, é o que me interessa comentar aqui. Essas interfaces implicam para nós, estudiosos da comunicação, uma incursão e uma apropriação de conhecimento dessas áreas vizinhas, o uso de conceitos e dos vieses que elas expressam. Nós estamos lendo e estudando autores da política, né, teorias sobre gênero e sexualidade, tratando da temática da memória, da questão racial, etc. O que demonstra o quanto trabalhamos nas fronteiras. Aí 2 perguntas se colocam. Né? A primeira é essa que nos foi colocada, né? O quanto essas disciplinas vizinhas estariam também dialogando, não com o fenômeno, mas com as nossas contribuições teóricas. A segunda pergunta talvez seja mais delicada, mas respondê-la ajudaria a compreender nossa possível contribuição. Esses nossos estudos, que adentram temáticas políticas, culturais, de gênero, raciais, etc., estão criando teorias ou abordagens comunicacionais a partir do vértice em que se situam ou constituem antes estudos socioculturais, políticos, de gênero. Essa pequena incursão me dirigiu para um segundo espaço, né, pioneiro, criado pela Compós, que são exatamente essas sessões aí do Esquenta. Né? Acompanhei com grande interesse as 7 sessões que nos antecederam, e agora voltei a elas com um novo olhar, buscando captar a ênfase que elas estariam promovendo, o que permitiu traçar um outro pequeno agrupamento aqui, cuja soma é maior do que 7, porque em algumas sessões, né, algumas sessões mesclam mais de um enfoque. Então, 3 sessões trataram de comunicação digital, 3 trataram de memória, 2, né, temas da realidade contemporânea, que foi o feminismo negro e a palestra do Munir sobre sociedade incivilizada, uma sobre cinema e uma sobre escuta e América Latina. A ênfase no digital é compreensível e não carece de justificativa. É interessante, por outro lado, observar e cruzar os outros 2 temas, memória e realidade sociopolítica. Esses temas nos mostram o quanto, olhando para a comunicação, ou através da comunicação, é um olhar sobre a realidade que nos move, um olhar sobre o presente, buscando acionar experiências e registros do passado. Sobre esse nosso foco preferencial na sociedade, Muniz hoje foi a minha referência, no outro livro lá, que foi Antropológico do Espelho, fez uma observação crítica de grande importância para essa reflexão. Abro aspas. É preciso salientar que diversas abordagens teóricas vêm incorrendo no engano fundamental de confundir a realidade midiática com a realidade sociohistórica, classicamente tomada como objeto teórico pelas disciplinas do campo humano e social. Fecho aspas. Ou seja, ele aponta o equívoco de construir abordagens políticas e sociológicas ao modo tradicional, e abro aspas de novo, pegando uma outra frase dele, ligando-se apenas aleatoriamente, sem linearidade discursiva, ao que se passa no bios midiático. Fecho aspas. Sem entrar na discussão do bios midiático, né, ou aprofundar na temática da mediatização, toma essa crítica do Muniz para acentuar junto com ele. Nosso olhar é, sim,
para a realidade contemporânea, porém ele não pode ser o mesmo das disciplinas do campo humano, das humanidades e o campo das ciências sociais. Para ele, para o Muniz, o objeto ou o núcleo objetivo de uma ciência da comunicação é a especificidade da vinculação social. Especificidade, acrescento e encareço aqui, que é dada por nossas práticas discursivas, pelo terreno da linguagem, no campo do simbólico. Nossa realidade midiática produz um tipo de conexão, um sistema de inteligibilidade que atravessam e organizam a vida social. E a tarefa do nosso campo, abro aspas de novo, a produção de conhecimento específico, e não sociológico, antropológico, psicológico, jornalístico, sobre a socialização decorrente dessa nova realidade histórica. Eu fecho aspas. A seu modo, Louis Quéré, num trabalho de 1991, também acentua a importância da abordagem comunicacional para a compreensão da sociedade. Por abordagem comunicacional, ele diz, eu chamo de abordagem comunicacional o uso da noção de comunicação como esquema conceitual para entender a atividade e a organização social, as relações sociais e de ordem social. Então, a comunicação como esquema conceitual para entender as atividades e a organização, as relações sociais. Chego, então, e de forma sucinta, a uma síntese do que teríamos a oferecer. Uma leitura específica do nosso real histórico pelas lentes do fazer comunicativo, dos discursos e narrativas produzidos pelas diferentes mídias que alicerçam nossa convivência social. Além de alguns trabalhos, né, como disse o Muniz, alguns de nossos trabalhos, como ele disse, reproduzem em nosso campo análises sócio-históricas clássicas. Outros tantos trabalhos atendem a uma abordagem mais descritiva, tratando do fenômeno e negligenciando, em certa medida, a sua conceituação. Nesse caso, desenvolvem mais estudos sobre a comunicação do que da comunicação. Vários autores falaram já isso. A nossa especificidade, no entanto, ou aquilo que temos a oferecer, não seriam tanto essas análises sócio-históricas, nem exatamente o trabalho descritivo, mas a leitura específica de que fala Muniz, percebendo o tipo de vinculação, de organização e de inteligibilidade que são promovidos através da mídia, das diferentes mídias, e de nossas atividades discursivas. Eu lembrei no início, e Luiz Mauro tinha lembrado, né, que a origem do nosso campo está assentada em duas grandes matrizes, sociológica e linguística. E essas matrizes permanecem num diálogo permanente que ultrapassa, ou deveria ultrapassar, cada uma delas. Se podemos falar em uma originalidade, creio que está aí, nesse cruzamento, que não se situa em nenhum desses dois terrenos, mas os atravessa, constituindo, né, uma dinâmica transdisciplinar. Zé Luiz Braga, querido colega que vai, né, falar em seguida, acentua em seus trabalhos a ênfase na comunicação enquanto interação comunicacional. Nós também, pesquisadores aqui do GRIS, o FMG, defendemos e buscamos desenvolver essa mesma perspectiva, a perspectiva interacional, o olhar relacional que deve marcar nossos estudos. Concluindo, eu diria, se temos uma contribuição que pode alimentar de volta essas áreas, seria justamente o cruzamento. A contribuição da comunicação é pensar o vértice entre as linguagens e as práticas sociais. É por aí que podemos, mais do que as outras áreas já muito consolidadas, captar a vida social no movimento de se construir. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Vera. Passo, então, imediatamente a palavra à professora Lucrécia Ferrara, da PUC São Paulo, a quem também agradeço muito a presença aqui, abrindo um espaço na agenda nessa noite. Lucrécia, muito obrigado por estar aqui. Está com você.
Acho que o microfone está fechado. Está fechado o seu vídeo também, professora. Parece que estamos com alguma questão técnica aí com a professora Lucrécia. Se todas e todos concordarem, vou tomar a liberdade de passar, então, em razão do tempo, exclusivamente em razão do tempo, passar a palavra para o professor José Luiz Braga, enquanto nos bastidores aí o pessoal resolve essa questão. Então, Braga, muito obrigado por abrir um espaço aí também na agenda. A palavra está com você, estamos aqui para aprender também. Ok. Bom, agradecendo, então, preliminarmente o convite, uma satisfação grande de participar desse Esquenta Compós, iniciativa da diretoria atual, do Rafael Groma, nosso colega da Unicinos, e o convite do Luiz Mauro e do Eduardo Yamamoto para me colocar nesse grupo, com muita satisfação para mim, a companhia da Vera França e da Lucrécia. E o tema é efetivamente muito instigante para mim, pessoalmente, e por pertinência ao GT de epistemologia. Eu vou usar como ponto de partida o fato de que há cerca de 4 ou 5 anos eu afirmei em um artigo que o que caracterizaria termos uma disciplina plena entre as ciências humanas e sociais é a possibilidade de uma oferta de contribuições nítidas para o conhecimento social em perspectiva comunicacional. Essa fala, quando eu escrevi, era, na verdade, para tentar fugir um pouco de uma certa obsessividade pelo objeto, pela necessidade de definir o objeto, de conceituar. Né? E eu digo, a questão não é o objeto, a questão é o que a gente contribui em termos de conhecimento. Mas ficou nesse nível meio genérico, vago, abstrato, e a questão, então, agora vem atualizar essa proposição. A questão hoje seria assim: como gerar contribuições propriamente comunicacionais, que não sejam subsumidas a uma ou outra das ciências humanas e sociais. Tentando evitar exatamente como fazer isso, criando um objeto, conceituando um objeto. Eu tento fugir disso aí. Uma oferta em que sentido? Primeiro, uma oferta para o conhecimento social que vá ladear, de alguma maneira. O problema não é uma constituição formal de uma disciplina, mas um conhecimento social que ladeie o que é oferecido pelas diversas ciências humanas e sociais, sociologia, linguística, antropologia, psicologia, educação, direito, etc. Né? Como oferta para o conhecimento em geral e para a sociedade, porque não se trata apenas de conhecimento genérico, conhecimento do ponto de vista epistemológico, mas para o âmbito dos problemas práticos da sociedade. Muito bem. Para tentar sugerir um encaminhamento, claro que nós não temos resposta, por uma razão simples, é porque nós não oferecemos isso ainda. Né? Se isso seria a marca de uma disciplina plena, é claro que nós não somos uma disciplina plena. Né? E não se trata do fato de sermos uma disciplina plena em termos positivistas, porque essa não é a questão. Né? Nós somos ainda uma zona de experimentações sociais de conhecimento. Para tentar sugerir um encaminhamento, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre a nossa história recente. A Vera já colocou alguma coisa a respeito da situação desde 1940, dos anos do século XX, mas é interessante que eu acho que a gente pode fazer, do ponto de vista histórico, uma distinção nítida entre o século XX e as 2 décadas já vividas do século XXI.
O século XX havia uma grande oferta de teorias sobre comunicação, geradas por diversas ciências humanas e sociais. Sim, sobretudo sociologia e linguística, mas não só. Psicologia social, psicologia, economia política, enfim, todo um conjunto, jurídica também. Na verdade, na França, os estudos de comunicação começam a partir de estudos jurídicos. Bem, foi um período precursor. Em que sentido? Essas disciplinas, essas diversas disciplinas das ciências humanas e sociais, setores de conhecimento, começaram a encontrar na realidade social, em grande parte por causa das mídias, mas não só, começaram a encontrar questões comunicacionais como elementos intervenientes, inclusive no sentido de criação de incômodo, de problema, variáveis atrapalhantes, para ser específico nisso aí. E começaram a gerar teorizações para tentar explicar essas questões no seu âmbito de conhecimento, na sociologia, na linguística, na psicologia social, ou não, etc. Muito bem. Cada teoria, nesse período, aparecia como se fosse uma teoria geral sobre a comunicação. E nós nos degladiávamos, né, sobre qual estaria mais perto de dizer a comunicação. E nos sentíamos interdisciplinares. Eu sempre discordei dessa expressão do interdisciplinar, porque a expressão, na verdade, não era uma defesa de trabalhos interdisciplinares, que são sempre válidos, né? Mas são válidos quando a gente tem uma contribuição também. Eu não posso querer um trabalho interdisciplinar em que o meu lado de oferta seja nada, né? E a oferta seja do outro. Eu chamava isso de um interdisciplinarismo passivo. Eu acho que isso já foi superado, por uma razão simples. Desde os anos 90, cessou a oferta de grandes teorias consideradas gerais. Foi uma fase precursora, então. O século XXI muda tudo. Desde os anos 90, tendo cessado, o que é que passou a acontecer? Não é que simplesmente nós continuamos a usar aquelas teorias e a nos degladiarmos. Nós começamos a pilhar quaisquer outras teorias sociológicas, linguísticas, psicológicas, econômicas, etc., etc., onde quer que elas surgissem, e puxando para assuntos que, diversamente, no nosso campo, e o nosso campo não é uma disciplina, mas certamente é um campo claramente definido em termos de programas de pós-graduação em comunicação, e passamos a utilizar quaisquer teorias. Eu quero assinalar um livro da Compós, que foi publicado pela Compós. Eu redescobri esse livro recentemente, revisitei, e está me parecendo uma obra importante para revisitar e para reler. Eu acho que está reatualizável. Essa obra marca bem a passagem. Foi um seminário organizado exatamente no período em que a Vera França era presidente da Compós, foi organizado no Sul pela Milena, para Maria Helena Weber, que era vice-presidente, pela Ione, que na época era coordenadora do PPG da Unicinos, e pelo Antônio Hohlfeld, que era o coordenador da PUC Rio Grande do Sul. O seminário era para debater exatamente a quantas nós andávamos em termos desse debate das diversas teorias. O livro, que é o resultado do seminário, chama-se Tensões e Objetos da Pesquisa em Comunicação. É o período que a Vera França acabou de referir como o período do Wilson Gomes na representação da CAPES, representação da área na CAPES. O livro traz 13 artigos, que são resultantes das palestras, e 5 análises sobre as palestras, quer dizer, foram feitas as palestras e análises, né? Desse conjunto de 18 itens, alguns estão ainda claramente no século XX, e alguns são nitidamente encaminhamentos para isso que hoje é o século XXI da comunicação, essas 2 décadas, né? E que se caracterizam, é completamente diferente do ponto de vista histórico. Isso é interessante, porque mostra um movimento continuado do processo do debate comunicacional. É outra coisa. A Vera França usou há pouco a expressão do Muniz, de fragmentação. Eu prefiro usar a expressão dispersão,
nós temos, então, com o século XXI, uma espécie de desinteresse por grandes teorias. Nós usamos as teorias que nos interessam para analisar o problema específico que nós estivermos trabalhando. Algumas dessas pesquisas específicas buscam realmente algumas coisas comunicacionais, outras flutuam entre a sociologia, a linguística, questões sociais as mais diversas, etc., que nós trabalhamos a título de comunicação. Há uma diversidade muito grande, a Vera valorizou, eu valorizo igualmente, não é isso? E é essa situação que nós temos que examinar para encaminhar possibilidades de contribuição, algumas já existentes, eu acho, mas as principais ainda não são existentes, dependem de encaminhamento. Dificuldades nessa circunstância. Uma primeira dificuldade que me parece extremamente interessante é a seguinte: ela me parece decorrente do período precursor. O período precursor nos habituou a debater o que nós chamávamos de teorias gerais da comunicação. Pretendidas teorias, talvez não da comunicação, mas concordando com o Luiz Cláudio Martino sobre a comunicação, mas nos habituou, mais que isso, nos viciou em teorias gerais. Então, há uma impressão de que nós só teremos uma disciplina comunicacional quando nós tivermos o tal do objeto e do método da visão positivista, que eu discordo, como necessidade, e que, para ter isso, o que nós teríamos seria uma macroteoria que explicaria, conceituaria o que é finalmente comunicação, daria um sentido integrado a tudo isso, e nós estaríamos, esse seria o gesto tonitruante, fundador da disciplina comunicacional. E, como a gente não está mais interessado em fazer teorias gerais, dá a impressão que, então, o Luiz Signatis usa a expressão desistência do objeto, e, junto com a desistência do objeto, a desistência de uma consistência de campo. Ora, uma teoria geral hoje seria complicada. As teorias gerais tendem a ser excludentes. Não é? Se a teoria ela é geral, ela é totalizante. O que não está aí dentro não é comunicação. E a comunicação é tão diversificada que não parece existir nenhuma teoria que consiga abranger tudo isso. Eu acho mesmo que a comunicação é uma das dificuldades para criar uma disciplina em torno dessa realidade sem distorcê-la, é claro. Claro que não pode ser uma disciplina positivista. Eu acho que os processos comunicacionais são infinitos em sua variação. Se eu assumo essa postura, evidentemente, deixa de ser possível ter uma teoria que abranja todo o processo comunicacional. Eu acho que não é o caminho. Né? Outro problema é a dispersão. A partir do momento em que a gente se conforma com o interesse, porque há um interesse, eu valorizo efetivamente a diversidade, nós somos garimpeiros do miúdo, né, do específico. Nós trabalhamos no varejo, basicamente. Esse varejo é importante e, portanto, talvez seja, historicamente, um período necessário trabalhar no varejo. Precisamos fazer cobranças para o varejo também, né? Porque diversidade não quer dizer vale tudo. Não quer dizer que, então, a gente pode pesquisar qualquer coisa porque é comunicação. Acho que não. Né? Mas não podemos fazer, entretanto, exclusões a priorísticas. A dificuldade mesmo é a dispersão. Então, questão de encaminhamento nessa circunstância. Claro, se a gente conseguisse vencer a dispersão por alguns processos integrativos, articuladores dessa magnífica diversidade que nós temos, estaria resolvido, mas nós não sabemos. Eu certamente não sei, não ouvi de ninguém ainda que saiba fazer isso aí. Questão do encaminhamentos possíveis para a geração de contribuições. Nós já temos contribuições, embora estejam no varejo, inclusive nas interfaces. Né? Nós não usamos apenas ofertas de outras áreas. Eu tenho 2 exemplos muito interessantes, só pontuais, 2 teses que eu orientei, uma de uma psicóloga, professora e com experiência clínica de psicologia, Monalisa Ponte Xavier,
e uma de um jurista e professor de direito e advogado em exercício, Hermundes Flores, que vieram fazer doutorado em comunicação com a gente na Unicinos para buscar questões que implicavam realmente o trabalho com os problemas intervenientes nas suas áreas respectivas. Mas não vieram trazer as suas teorias, vieram buscar perspectivas no campo comunicacional. Isso já é uma forma, e é um exemplo pontual, mas já é uma forma de contribuição. Então, eu vejo 3 níveis de trabalho possível para a consolidação de contribuições que virão, esperançosamente, um dia constituir essa estranha disciplina, mas ainda assim eu diria, porque as disciplinas humanas e sociais são todas muito diversas, não tem um padrão, né? História e sociologia, psicologia e economia, educação e psicologia social, são as coisas mais diversas. Não há porquê a comunicação ser diferente. Meus papéis caíram no chão e tive que apanhar. Muito bem. 3 níveis. Primeiro, mais perto dos problemas singulares de pesquisa. É o varejo, é o que acontece. Né? Nós temos o que a Vera França fez referência aos grupos da Compós, exatamente. O que são grupos da Compós? Ainda que haja sobreposições, e há muitas sobreposições, como a gente teve que fazer levantamentos para votos nos 27 GTs, que serão apenas 24, a gente vê que tem muita sobreposição. Né? Mas, enfim, são tentativas eu estou chamando isso de dimensões de variação. Ainda que haja sobreposições, é um problema, temos dimensões de variação. Portanto, esse varejo não quer dizer uma distribuição aleatória e caótica de qualquer coisa. Elas se organizam de alguma maneira. Né? Muito bem. No nível do varejo, o que é que a gente busca, ou deve buscar, não quer dizer que todo mundo esteja buscando, mas alguns estão. Né? São problemas comunicacionais específicos pontuais. Questão de gênero, questão de cultura, questão... Há ângulos que são propriamente comunicacionais. Então, é possível buscar o que há de comunicação naquela circunstância específica, naquele problema, naquele caso, inclusive. O caso do programa X no Facebook. Não é nem rede social, nem é só o Facebook, mas é o programa X no Facebook. O que é que há de comunicacional ali, na perspectiva do pesquisador? Pois bem, esse é o âmbito do desentranhamento do comunicacional. Eu não preciso de ter um conceito geral de comunicação. Eu estou ali como arqueólogo desentranhando, descobrindo o que eu descobri e descobrindo um caco de jarro, fazer alguma inferência mais ampla sobre a cultura em que aquele caco se encontrou. Não é isso? Desentranhamento. Esse é o âmbito do desentranhamento. É importante como contribuição, não é? E eu acho que tem muita gente fazendo isso. Dos 200 e tantos textos que aparecem na Compós a cada ano, e agora vai aumentar, né, para 240, a partir da reclivagem, eu não tenho dúvida que um número significativo está desentranhando o quê? Características pontuais. Mas isso é uma possibilidade, porque da característica pontual eu posso partir para níveis mais amplos, mais abrangentes. Segundo nível, é o trabalho propriamente nas dimensões de variação a que me refiro. Grupos da Compós são dimensões de variação. Linhas de pesquisa em PPG são dimensões de variação. Entidades especializadas que aparecem agora e tem um certo número na Compós são dimensões de variação. Né? Então, há a possibilidade de estudar o que dentro daquela variação, nós sabemos disso, qualquer GT que a gente tenha participado, a gente sabe que, mesmo ali dentro, há uma variedade muito grande, mas estão ali dentro, são reconhecidos como participantes daquele espaço de variação. Muito bem. É o nível das teorias intermediárias, focadas em problemas comunicacionais de médio alcance. A comunicação em tais tipos de situações sociais que apresentam características de conjunto.
já não é o desentranhamento. É uma percepção de microconjuntos que eu vou relacionar com microproblemas comunicacionais. Então, eu não tenho apenas um processo em cima de um problema absolutamente pontual, eu tenho conjuntos de problemas com uma certa complexidade. E o importante aí é exatamente que as características de conjunto estudadas não sejam características políticas, sociológicas, antropológicas, linguísticas, educacionais, jurídicas, mas que sejam problemas comunicacionais, ainda que esse problema comunicacional apareça misturado, modalizado por esses ângulos, evidentemente. Eu acho que a comunicação não dá para extrair do ambiente em que ela acontece. Há problemas comunicacionais que aparecem em todos os ambientes estudados por essas disciplinas. Mas nós podemos perceber o que há de comunicação aí e que não seja um estudo simplesmente marcado por ser político, sociológico, etc. E o terceiro nível, finalmente, que é o nível de maior abrangência, que é o mais complicado, né? Sobretudo porque há pouco eu descartei a ideia de busca de uma teoria geral como base fundadora. O que pode, sem essa teoria, ser abrangente. Pois bem, eu acho que a minha proposta é essa, é que nós podemos pensar em macro problemas comunicacionais. Nós não temos que ter teorias e conceitos, mas nós temos que perceber macro problemas comunicacionais. E com macro problemas comunicacionais, nós podemos gerar perspectivas comunicacionais sobre a sociedade. Qual é a grande vantagem de uma perspectiva comunicacional sobre teorias gerais de comunicação? É que uma teoria tende a ser excludente. Perspectivas não são excludentes. Qualquer das ciências humanas e sociais existentes não é marcada por uma só perspectiva. Pensem a sociologia com as suas perspectivas, nomotéticas, de estudo de caso, extrametodológicas, etc. Na psicologia, com as psicanálises, com o comportamentalismo, com os cognitivismos, etc. O que são essas coisas? Muito mais do que teorias, elas acabam gerando teorias. Mas, muito mais que teorias, elas são perspectivas para pensar a questão psicológica, a questão sociológica, a questão linguística, etc. Então, nós temos a possibilidade de gerar macroproblemas que não são excludentes, mas também não serão muitos. Também não serão muitos, porque não há sequer energia epistemológica para pensar em muitos, mas 3, 4, 5 perspectivas diferentes, eu acho que certamente pode acontecer. Que se pretendam abrangentes e que, portanto, de alguma maneira, essas perspectivas devem ser capazes de alimentar, não é de subsumir. As pesquisas diversas que estão sendo feitas no que eu chamei de nível 1, varejo, nível 2, dimensões de variação. Mas de alimentar essas perspectivas. E eu tenho a impressão que, na medida em que a gente... Isso já é trabalhável. Esse nível. Quer dizer, trabalhável não quer dizer que a gente vai sair com contribuições, mas é possível trabalhar, é possível começar a gerar isso aí. Claro que o primeiro nível já existe enormemente, o segundo nível medianamente bem encaminhado, e nós temos maturidade suficiente para começar a gerar o que eu estou chamando de terceiro nível. O que é que resta aí? Já teremos uma disciplina e uma possibilidade de contribuição pujante para o conhecimento social? Acho que não ainda. Mas se a gente demorar 20, 30 anos ainda para isso aí, é o tempo histórico da criação de disciplinas. Não há nenhum problema quanto a isso. Historicamente, o que nós estamos fazendo é participar dessa construção. O problema que vai restar vai ser justamente de fazer articulações entre os 3 níveis. Daqui a 10 anos a gente faz um encontro e vamos, quem sabe, estar conversando sobre potencialidades absolutamente concretas. Então, em 2032, de articulações entre os diferentes níveis. Eu acho que é isso. Contribuições, encaminhamentos em andamento em toda a área estão sendo feitos no nível possível da situação atual. É isso.
Acho que eu me estendi mais tempo do que eu pretendi. Não, tranquilo. Muito obrigado, Braga. Eu acho que, enfim, já podemos encaminhar junto à direção da Compós, marcar a data, né, para 2032, o seminário Pegando Fogo Compós. A gente reúne de volta esse time. Aqui, informação de bastidor, a produção está avisando que a professora Lucrécia teve um problema com a câmera, mas o áudio está disponível. Então, viemos aqui também para ouvir. Então, um agradecimento ao professor José Luiz Braga. Já passo a palavra ao áudio da professora Lucrécia, a quem agradeço esse esforço de estar aqui também nessa noite com a gente. Lembrando que a nossa proposta hoje ela é um pouquinho diferente, é que as falas, essas primeiras falas, depois se transformem em perguntas feitas entre os nossos 3 participantes. Então, uma dinâmica um pouquinho diferente, perguntas e comentários, quase aí numa prévia, numa brincadeira, aí numa prévia dos relatos que a gente vai ver e ouvir semana que vem nos diversos GTs aqui da Compós. Então, professora Lucrécia, muito obrigado. Estamos aqui para te ouvir. É uma pena que não nos possamos ver, mas pelo menos eu acho que vou conseguir falar com vocês. Não sei o que acontece com a câmera, mas o áudio está ok. Eu agradeço imensamente o convite para participar desse esquenta e quero cumprimentar a Compós, a iniciativa desse pré-GT, um GT que realmente começa a esquentar e começa a nos colocar na dinâmica de debate que caracteriza todos os eventos da Compós. Então, eu cumprimento e agradeço imensamente a oportunidade de falar antecipadamente com os meus colegas, o Braga e a Vera. Eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente do que vocês começaram. Vou começar propriamente pela o que é necessário para que tenhamos uma epistemologia. O que é efetivamente uma disponibilidade? Uma epistemologia. Uma epistemologia é a possibilidade que temos, ou a disponibilidade que temos, de criar um saber. Quer dizer, se nós não tivermos essa disponibilidade, não teremos condição de criar um saber, não teremos condição de criar uma epistemologia. Entretanto, a comunicação tem claramente essas disponibilidades. Veja, a comunicação é propriamente uma fenomenologia. Ela é aquilo que aparece, o modo como ela aparece. Nesse sentido, a comunicação depende dos meios. Não há comunicação se nós não tivermos meios. Ela depende dos meios. Não quero dizer meios técnicos ou tecnológicos, não. Todos os meios do discurso, o meio da linguagem verbal, a maêutica de Sócrates, a retórica de Aristóteles, todos esses são meios comunicativos. E nós não temos comunicação se não tivermos meios. Os meios são vitais para a comunicação. Então, veja, a comunicação é uma ciência fenomenológica, ela se dá a conhecer pelo modo como ela aparece, e é uma ciência que depende dos meios que a fazem aparecer. Mas existe uma terceira disponibilidade epistemológica para a comunicação. A comunicação é uma pragmática que varia. Ela pode ser funcional, utilitária, como ela foi muito estudada na Universidade de Colômbia, nos anos 40 do século XX, ou ela pode ser uma pragmática lógica, como quer Peirce.
Quer dizer, nos dois casos eu tenho pragmática, uma pragmática funcional utilitária ou uma pragmática lógica. Quer dizer, nos dois casos, efetivamente, a comunicação depende dos seus efeitos. Quer dizer, ela se dá a conhecer pelos seus efeitos. Então, a pragmática funcional utilitária, ela se faz distinguir por alguns elementos que a especializam e que atuam como se fossem adjetivos da comunicação. Então, eu falo em comunicação midiática, falo em comunicação interativa, falo em comunicação associativa, falo em comunicação solidária. Vejam que eu tenho uma série de possibilidades de pragmáticas utilitárias na comunicação, mas tenho também uma possibilidade de encontrar uma pragmática lógica, onde os efeitos da comunicação me possibilitam criar conceitos da comunicação. Entretanto, é exatamente na dimensão da comunicação da pragmática lógica que eu tenho duas características muito importantes que estão diretamente ligadas ao conceito de signo. Esse conceito de signo me permite encontrar na comunicação ou uma comunicação veiculativa ou uma comunicação vinculativa. A comunicação veiculativa se dá de maneira por contiguidade. Ela se dá de maneira linear, tal como se fosse um código. E na sua contiguidade, ela se faz apreender de modo imediato. A comunicação vinculativa, ao contrário, ela supõe uma tensão repertorial, uma tensão cultural entre o emissor e o receptor. Ela propõe uma tensão que me possibilita, na esteira dialogante da comunicação, perceber que ela desafia tanto quem emite como quem transmite, como quem recebe. Então, nessa dimensão da pragmática vinculativa, é que eu encontro exatamente os elementos que me interessam para debater com vocês hoje. Na realidade, a comunicação veiculativa supõe uma homogeneidade entre os repertórios do emissor e do receptor. A comunicação vinculativa, ao contrário, ela se dá no atrito, no conflito entre repertórios culturais do emissor e do receptor. Entretanto, por ser vinculativa, ela permite também que algo de dialogante aconteça na relação entre emissor e receptor. Veja, se nós podemos pensar numa relação homogênea da comunicação veiculativa, quer dizer, precisa haver certa simetria entre emissor e receptor. Na comunicação vinculativa, eu tenho certamente uma heterogeneidade de repertórios entre emissor e receptor. E aí está o grande interesse da comunicação vinculativa, porque ela se propõe trabalhar com heterogeneidades. Nessa dimensão heterogênea,
existe uma questão curiosa, porque ela é inusitada, a comunicação vinculativa, na sua heterogeneidade, ela é inusitada, mas ela está atenta e permissiva à percepção. Ela permite a percepção, apesar da sua heterogeneidade. Nessa dimensão vinculativa é que está o que nós podemos entender como a característica epistemológica básica da comunicação. Eu não diria nem que essa dimensão seja dispersa ou inconsistente, mas realmente essa dimensão da comunicação vinculativa é, sobretudo, instável. E é nessa instabilidade que me parece que a comunicação entra em diálogo com todas as outras ciências, sobretudo as ciências sociais e as ciências humanas, mas também as ciências exatas. Então, nessa instabilidade e das suas consequências, há outros modos de integrar as ciências. Esses modos de integrar as ciências permitem fazer com que nós procuremos entre as ciências os pontos de vinculação. Esses pontos de vinculação são os elementos que fazem com que as ciências possam dialogar. E elas dialogam exatamente nas suas instabilidades. Nessas instabilidades, eu me pergunto se poderíamos falar em uma homogeneidade entre as ciências ou uma veiculação entre as ciências. Me parece que, na sua heterogeneidade, é necessário pensar numa dimensão vinculativa entre as ciências. Ora, essa dimensão vinculativa entre as ciências, que opera com heterogeneidades, coloca, evidentemente, em realce o elemento que está sendo, que perpassa todo o debate, que é a interdisciplinaridade. Será que nós temos efetivamente uma interdisciplinaridade? Será que precisamos dividir as ciências em disciplinas para que nós possamos entender o que é a ciência? Será que precisamos exatamente de pensar em territórios característicos das disciplinas para que possamos entender como elas podem se comunicar? Eu me pergunto se não está exatamente na incapacidade da comunicação de ser uma disciplina, porque ela é exatamente instável, seja nas suas características de meio, seja nas suas características sociais e culturais. Nesse caso, seria possível nós falarmos numa adisciplinaridade que faria com que todas as ciências pudessem dialogar num largo esquema que as faria, lhes permitiria fazer transitar os seus conceitos. Quer dizer, seriam, evidentemente, ciências que jamais se fechariam, jamais teriam os seus territórios disciplinados, mas, ao contrário, teriam um livre trânsito de todos os seus conceitos. Se nós pensarmos assim, vejam que
não é outra coisa que se propõe quando Bateson fala numa teoria do duplo vínculo. Um vínculo duplo e dúbio, mas exatamente porque dúbio era altamente vinculativo. Uma teoria que trabalhava com a educação, fazendo com que toda a comunicação fosse um aprender da própria aprendizagem. Não é de outra maneira que Dewey propõe a educação como solução de problemas. Não é por outra razão que Bruno Latour, propõe uma outra sociologia, visto que a sociedade mudou. Em lugar de falar em relação social, ele vai falar em relações de associação, relações associativas, relações, portanto, que se propõem entre elementos de heterogeneidade. Não é por outra razão que Bakhtin falava em polifonia. O que era polifonia? Não era exatamente o eco, a ressonância das ciências vazando por todas as áreas? Será que não é exatamente essa possibilidade da ciência de vagar por todas as áreas de modo adisciplinar, de modo livre, que nos permite falar numa cultura dialogante? Eu não sei se efetivamente, quando nós dizemos que a comunicação é frágil conceitualmente, por isso ela vai mostrar em outras áreas os seus parâmetros teóricos, eu não sei se nós não estamos efetivamente incidindo num falso problema. Eu não acredito que a comunicação seja nem dispersa e nem dispersa ou frágil. Ao contrário, ela se faz presente em todas as ciências humanas e sociais exatamente pela sua possibilidade de ser vinculativa, de fazer com que o vínculo seja o grande elemento que a distingue. Quer dizer, vejam-se, na medida em que todas as ciências se distinguem não enquanto territorialidade, mas enquanto possibilidade de troca, de diálogo das suas descobertas, eu não sei se todas as ciências não estarão fazendo uma espécie de comunicação. Eu não sei se a pergunta o que é que a comunicação ensina ou oferece às demais ciências sociais é uma pergunta válida, porque eu acho que todas as ciências sociais estão fazendo comunicação. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lucrécia. E, uau, depois dessas 3 intervenções, a gente já pode realmente passar os próximos 10 anos aí pensando até o pega-fogo composto. Mas, na proposta aqui desse esquenta, como eu falei, é uma proposta um pouco diferente dos outros, nós sempre, todas e todos, teríamos inúmeras questões para cada participante, mas a ideia é que eles façam perguntas entre si. Então, eu queria convidar agora de volta a professora Vera para fazer seus comentários e perguntas e questionamentos e provocações para o professor Braga, para a professora Lucrécia, lembrando que vocês podem responder agora e responder ao longo de artigos em revistas aí pelos próximos 10 anos também. De fato, assim, quer dizer, eu estou cheia de indagações, de provocações, de dúvidas, né? Eu acho que as colocações, né, dos colegas assim, são instigantes e me deram material para continuar pensando. Mas, assim, num bate-bola mais rápido, né, eu vou tentar amarrar algumas coisas
e retornando para os colegas, meio fazendo um advogado do diabo. Para pegar fogo. Não, brincadeira. A Lucrécia falou, né, a natureza, a comunicação é uma fenomenologia. Aí eu volto com a frase do Muniz, ela é meio cáustica, né, mas ele fala: a esfera acadêmica acabou perdendo os limites entre o fenômeno e a sua conceituação. A gente lê isso e a gente arrepia um pouco, assim, será que nós estamos, quer dizer, quando nós não estamos fazendo sociologia, nós estamos só descrevendo, né? Eu concordo com o Braga e, assim, eu acho que nesses inúmeros trabalhos e pesquisas dos colegas e esses que vêm para a Compós, acho que há muita coisa rica, né? Há muita leitura, há muito conhecimento sobre a nossa realidade que é instigante. Mas o que é a nossa... Assim, quando a gente... Né, eu fiquei nessa pergunta aí, fiquei girando em volta dessa pergunta que vocês nos fizeram, né, o que a gente contribui. A primeira... Assim, quando eu comecei a tentar fazer o meu texto, eu comecei tentando olhar quais são as nossas teorias e os nossos conceitos. O que a gente tem para exportar, usando aquela coisa do déficit comercial que o Luiz Cláudio ele tinha falado. E aí, eu acho que assim, nós abrimos mão, ou não é nossa pretensão, né, como o Zé Luiz disse, as macro-teorias. Mas olhando até para as micro... E eu acho muito interessante, né, eu tenho acompanhado o Braga, eu acho que é muito interessante pensar, né, nessas teorias intermediárias, né, o Harvard fala isso também, as mesoteorias, o Merton acho que fala das pequenas teorias, mas assim, quais são as nossas? E aí, numa parte do texto que depois eu cortei, quando o Luiz Mauro falou que eram 15 minutos, eu comecei a brincar com alguns conceitos, né, que estão aí colocados hoje, tipo pós-verdade, fake news, as reflexões em torno dos algoritmos, os agentes não humanos e as abordagens neomaterialistas que o André Lemos tem falado, a disputa de narrativas. E aí eu falei, mas assim, o que é nosso? Assim, o que mesmo que é nosso, ou o que nós estamos, quer dizer, nós estamos apropriando e devolvendo de alguma maneira, né? Então, eu acho que a gente faz estamos nessa dinâmica aí de apropriar, tornar nosso e tornar disponível de volta com algumas, né, com algumas contribuições. Eu não sei se você me corta aí, 15 minutos, o Rafael acabou de falar de 15 minutos, então não, era um texto que eu estou escrevendo, Braga, sobre lugar de fala, né? Bem rapidamente. Assim, eu acho que seu texto é fundamental. O lugar de fala, eu acho que a gente pode pensar que vem da tradição, né? da linguística, do code, de onde estou falando. O Braga faz uma apropriação em que ele distingue o sujeito, né, o lugar de fala e o lugar diferente do sujeito social, e o conceito volta para... Está até meio na moda, e tem um livro da Djamila, que a Djamila leu, não foi em Braga, foi na... Esqueci uma colega lá de Santa Maria, e ela recupera um lugar de fala que é mais sociológico do que comunicativo, Braga. Então, eu estou até fazendo um artigo disso, falando assim, a grande contribuição sua foi chamar a atenção. Quando a gente fala de lugar de fala, o lugar de fala, quer dizer, o sujeito da fala não é o sujeito social, é o sujeito dentro do discurso que somos o sujeito social. Então, eu acho que nesse bate-bola a gente apropria e devolve de alguma maneira, né? Porque quando a Lucrécia falou da comunicação veiculativa e vinculativa, acho que é muito interessante, mas eu, meio provocando, eu acho que a comunicação é sempre as duas, né? Quando a gente comunica, a gente está falando duas coisas. A gente está falando sobre alguma coisa do mundo e a gente está falando para o outro da relação que a gente estabelece com ele, né? Essa relação é marcada, eu acho interessante a Lucrécia trazer o duplo vínculo, essa relação é marcada por ambiguidade,
que está tanto na linguagem quanto na nossa postura. E é por isso que a interação, a comunicação é sempre processual. É um desenrolar, é um desenvolver, é um descobrir. Né? E eu acho, quando eu falo, né, qual que é a nossa contribuição possível, né, a nossa contribuição a Milena estava me escrevendo aqui e ela deu contribuiu aqui de uma forma muito bacana. Ela falando assim, a comunicação ela falou, para mim a comunicação é a visibilidade da dimensão imaterial, simbólica, que nos estrutura no mundo. Pronto, assim, eu teria... Assim, estou cheia de coisa para falar, mas né, acabou o tempo. Uou! Muito bacana. Obrigado, Vera. Obrigado, professora. Passo a palavra, então, agora, na sequência que nós adotamos pela questão técnica da professora Lucrécia, para o professor Braga fazer aí seus comentários, provocações e perguntas. Legal. Eu acho que a possibilidade de uma conversa desse tipo, eu estou com carência, viu, de encontros presenciais. Eu imagino que se a gente estivesse no encontro presencial, eu proporia que fôssemos todos juntos para o restaurante, continuar conversando e varar a noite conversando, né? Porque há toda uma possibilidade de puxar assuntos do que está sendo trazido. Eu vou tentar exemplificar, então, só o que seria possibilidades do que está sendo puxado. Quando a Vera pega os 27 grupos candidatos na reclivagem da Compós e categoriza em 3 grandes conjuntos, eu achei extremamente interessante, porque esse esforço é exatamente um esforço de subir para um nível de maior abrangência do que o que eu chamei de segundo nível, que é o das dimensões de variação. Né? Se cada grupo da Compós, ou cada grupo da Intercom, ou cada entidade especializada de pesquisa em comunicação tenta construir uma dimensão de variações, ainda que se sobreponham, nada impede que eles se articulem num nível mais amplo. Então, essa possibilidade de tentar perceber tudo em 3 níveis significa uma ampliação de abrangência. Eu pergunto para a Vera, por exemplo, se discutir a natureza dos processos não é uma proposta de problema. Olha, nós temos um macro problema que é, dentro dessa infinidade de processos, e eu acho que são realmente infinitos, né? Como é que eu posso discutir a natureza deles, ou as naturezas? Então, eu tenho um macro problema. Trabalhar com um macro problema viabiliza possibilidades reflexivas, perspectivas. Né? E eu diria que eu estou tentando sugerir a possibilidade de que nós já temos uma tendência de subir acima de um nível já em realização, certamente não é realizado, porque os grupos ainda são bastante em realização, com dimensões de variação, nós já temos um esforço de reflexão para cima disso aí. Quando a Lucrécia coloca a ideia de que a comunicação está presente em todas as ciências, e isso faria da comunicação uma espécie de... a Lucrécia usou a expressão adisciplinar, não é isso? Porque realmente não seria supradisciplinar, mas ela está, de alguma maneira, imbricada em todo o conhecimento, porque realmente nós não temos condições de produzir conhecimento sem comunicação. Né? Conhecimento sem comunicação é a tautologia. E realmente, se a comunicação está presente em todas as ciências, eu passo a ter um problema, um macro-problema extremamente interessante aí. Né? Não é a comunicação pontualmente necessária, o que seria mais próximo do veiculativo, né? Para usar as expressões as categorias que você utilizou. Né? Claro, se nós estamos fazendo ciência, nós temos um elemento veiculativo
em que nós precisamos de trocar as nossas ideias, dizer o que nós estamos fazendo, vencer desacordos, trabalhar tensões, chegar a algumas homogeneidades, algumas, né, que fazem avançar a ciência, e fazer com que as tensões continuem sendo produtivas e não de mero rompimento e tal. Mas nós temos também possibilidades vinculativas. Como é que pode funcionar uma comunicação vinculativa entre ciências? Isso é um super macro problema, né? Então, a potencialidade que eu vejo em pensar problemas maiores é que eu acho que pode ser produtivo. E problemas maiores serão problemas comunicacionais, que não tem sociologia que resolva, não tem linguística que resolva. Inclusive, entrando também numa questão que a Lucrécia colocou, uma comunicação que trata dos meios, porque não há comunicação sem meios, e Lucrécia colocou total acordo quanto a isso, não é só meio tecnológico, a linguagem é um meio, mas o que é típico que eu vejo é o seguinte: nós pensamos a comunicação a partir do meio. Né? Comunicação é o que se faz com a linguagem, comunicação oral é o que se faz com a linguagem oral. Então, eu tenho um momento de surgimento. Né? Comunicação midiática é o que faz a partir do momento que eu tenho um meio que tem tais características tecnológicas. Ora, eu penso sempre que tem uma comunicação anterior aos meios. Eu li recentemente um texto, não vou lembrar um autor, um francês, que ele discute o surgimento da linguagem oral na espécie humana. Ora, o que faz surgir a linguagem oral, se não uma comunicação que não tem linguagem oral, por definição? Né? E eu trago isso para o presente quando eu relaciono com a questão da linguagem gestual de surdos. Não há uma linguagem de surdos que, então, permite os surdos conversarem. Surdos geram linguagem gestual. A comunicação é anterior à linguagem. Né? A linguagem de surdos, a comunicação entre surdos não é uma coisa que começa no momento em que existe uma linguagem. Porque eu tenho que perguntar como é que surgiu essa linguagem. Ou seja, como é que surgiu absolutamente cada meio de qualquer tipo. E eu proponho que a comunicação é absolutamente necessária e suficiente para gerar meios. Ora, nesse momento, eu tenho uma perspectiva que não pode ser sociológica, não pode ser psicológica, não pode ser linguística, tem que ser comunicacional. Isso é um macro problema. Eu não sei o que eu vou fazer com esse macro problema. O que eu percebo é que as duas colegas, a Vera e a Lucrécia, trouxeram exatamente, mais do que trazer possibilidades teorizantes e conceituais, é mostrar que essas possibilidades teorizantes e conceituais surgem em função de problemas que, se não forem problemas comunicacionais, não estarão alimentando a nossa área, de alguma maneira. Enfim, isso. Muito obrigado, Braga. E, para fechar essa rodada, lembrando que esse é um formato diferente do formato Compós, onde as perguntas são feitas pelos próprios participantes. Professora Lucrécia, suas perguntas, comentários e provocações em relação às apresentações da professora Vera e do professor Braga? Eu tentei questionar a questão que estava sendo colocada. O que a comunicação oferece às demais ciências? Ela não oferece nada. E oferece-se a si própria. Ela não tem nada de teoria a oferecer. Ela se oferece enquanto vínculo. Quer dizer, toda situação vinculativa é um macro problema. Eu concordo com o Braga, é um macro problema. Mas ela vem antes da linguagem. É exatamente a natureza vinculativa da comunicação que a faz adisciplinar. A questão disciplinar é uma questão da academia.
não é uma questão da ciência. A ciência em si própria, ela é instável, ela é indeterminada. Portanto, ela vaga por todas as áreas, por todos os macroproblemas que irrompem em inúmeras situações sociais e culturais. Então, essa relação vinculativa, que é própria da comunicação, é a gestora dos macroproblemas. E, evidentemente, ele vem antes dos meios, porque o próprio vínculo já é um meio. A própria relação vinculativa já é um meio. Agora, evidentemente, quando nós procuramos o que vamos encontrar de conceito, o que vamos encontrar de teoria nas demais ciências, ou que teorias e que conceitos a comunicação pode oferecer às demais ciências, nós estamos procurando não a ciência, nós estamos procurando a certeza da disciplina, a ordem disciplinar. E estamos efetivamente nos omitindo de uma responsabilidade epistemológica. A possibilidade epistemológica é de natureza vinculativa e ela está além de todas as disciplinas. Quer dizer, os macroproblemas só são gerados não nas interfaces, mas são gerados exatamente pelo trânsito entre as disciplinas. Quer dizer, eu acho que nós ficamos muito cautelosos na medida em que tentamos trabalhar em territorialidades disciplinares. Eu acho que todas as teorias são intermediárias. São intermediárias necessariamente, porque elas são sempre passageiras. As ciências também se renovam, as ciências se alteram, e todas as teorias são passageiras. Então, essa dimensão macro só pode existir na medida em que nós nos damos a possibilidade de pensar livremente, de pensar fora de territorialidades conceituais. Então, eu acho que, efetivamente, eu acho que a comunicação nada tem a oferecer enquanto teoria e conceito, porque ela se oferece a si mesma. Ela está presente em todas as áreas. Veja que a teoria dos sistemas, sobretudo a segunda lei da termodinâmica, ela trata exatamente da comunicação na incerteza. A comunicação e a informação serão tão maiores e tão mais ricas quanto mais inseguras forem. Quer dizer, isso dá certo desconforto para saber se estamos no caminho certo ou errado. Mas o certo e o errado em ciência não se coloca. O que existe é uma possibilidade. E a necessidade epistemológica é arriscar hipóteses. Se não arriscamos hipóteses, não temos possibilidade de ter problemas. Perfeito. Só temos problemas porque temos hipóteses possíveis de solucionar problemas. Quer dizer, é essa tensão epistemológica que está no coração da ciência e que faz com que a ciência seja necessariamente instável. Quer dizer, eu acho que a estabilidade é que faz com que nós procuremos um refúgio disciplinar. Esse refúgio não existe. E eu acho que cada vez mais o século XXI está mostrando. Veja que hoje o problema do direito é
um problema o quê? Do vazio da lei, do vazio da norma. O direito está se colocando problemas que a própria lei criou. Está procurando, dentro da norma, possibilidades de criar novas leis. Ou seja, vejam que os próprios vínculos das leis também se tornam porosos. Eu acho que, efetivamente, a comunicação nada tem a oferecer às outras ciências. Ela está em todas as ciências. E nós precisamos aprender a transitar entre todas as ciências. Essa é a dificuldade da comunicação. Essa instabilidade da comunicação é que nos deixa muito descrentes em relação às suas inconsistências teóricas ou conceituais. Não são inconsistências teóricas ou conceituais, isso não existe. Existem possibilidades teóricas que a comunicação vai buscar em vários lugares, porque ela habita todos os lugares. Eu tenho trabalhado muito com a disciplinaridade da comunicação. E não porque não me atrapalha a disciplinaridade da comunicação, mas eu percebo que essa disciplinaridade é cada vez mais frágil. Porque os problemas, os macroproblemas da comunicação, são problemas do mundo contemporâneo. Não são problemas de ordem disciplinar. São problemas fenomênicos. Se temos fenômenos, temos fenomenologias. Vejam que há várias fenomenologias. Não sei se a professora Lucrécia caiu, se encerrou. Sim, encerrei. Desculpa, porque aqui foi meio abrupto. Então, muito obrigado, Lucrécia. Eu não sei se eu consigo desejar boa noite a alguém, depois de 3 falas dessas, se alguém vai conseguir dormir. Mas para as pessoas que resolverem. Então, eu queria agradecer muito, novamente, à professora Vera França, à professora Lucrécia Ferraro, ao professor José Luiz Braga, agradecer à diretoria da Composa, toda a Composa, por abrir esse espaço, agradecer ao Eduardo Yamamoto, vice-coordenador do GT. Já começo aqui um agradecimento que eu vou repetir várias vezes semana que vem, o que o Eduardo foi parceiro, tem sido parceiro na organização desses eventos do GT e tudo mais, não está escrito, então um agradecimento público, o primeiro de vários que eu vou fazer. E terminamos aqui esse último Esquenta Compós com um formato um pouco diferente. Se você quer descobrir o que é comunicação, não deixe de acompanhar o próximo encontro da Compós a partir de segunda-feira. Faz 25 anos que a gente está tentando descobrir o que é. Quem sabe é dessa vez. Todo ano a gente volta falando, vai que é dessa, né? Então, aproveitem, participem. É isto aqui multiplicado por 20 e tantos GTs. Mais uma vez, muito obrigado a todos e todas que participaram. E pela nossa questão de tempo, que já está estourado, nós encerramos aqui, nesse formato incomum, mas certamente muito proveitoso. A todas, todos e todas, muito obrigado. Bom final aí de sexta-feira. Sextou epistemologicamente. Grande abraço. Legal. Obrigada. Abração e, mais uma vez, agradecendo a possibilidade e a oportunidade de participação. Isso.